Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de questão do Enem 2022 para vocês, falou moçada. Está chegando a época do Enem, vamos se preparar aí, resolvendo mais uma questão de física, questão 96, que fala o seguinte: o quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano, certo? Então, uma corrente até 10 miliamperes, a pessoa sente dor e contração muscular. De 10 miliamperes até 20 miliamperes, aumento das contrações musculares. De 20 miliamperes até 100 miliamperes, parada respiratória. E de 100 miliamperes até 3 amperes, a fibrilação ventricular. E acima de 3 amperes, a parada cardíaca e queimadura, certo? Essas são as consequências da exposição da pessoa a correntes elétricas. Aí fala aqui: a corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica de ordem de 500 kΩ mas se molhada pode chegar a apenas 1 kΩ, certo? Então, quando a pele está molhada, a resistência diminui e, consequentemente, a corrente pode ser maior, certo? Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que o indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias, certo? Aí ele quer saber o seguinte: qual é a associação de baterias que foi responsável pelo acidente? Primeiro a gente tem que ver o seguinte: qual vai ser a voltagem que ele vai ter, mínima que ele vai ter sofrido, certo? Ora, se ele foi uma parada respiratória, a mínima corrente que ele vai ter passado por ele foi de 20 miliamperes, certo? Se ele está com a pele molhada, a resistência dele caiu para 1 kΩ, certo? Então, pela fórmula que eu já coloquei aqui no quadro, né, a gente já sabe o seguinte: que voltagem é igual a resistência vezes corrente, né? A voltagem entre dois pontos A e B é igual a resistência vezes a corrente. A fórmula do Ri, basta Ri para achar a voltagem, certo? A resistência da pele molhada é de 1 kΩ. 1 kg é 1000, que é 10 a terceira, certo? A mínima corrente que ele precisa para que ele sofra uma parada respiratória é de 20 miliamperes, que é 20 vezes 10 a menos 3, né? 20 mili é 10 a menos 3. Toda vez que é mili é 10 a menos 3. Então, 20, 10 a menos 3. Aqui a gente tem aqui, a gente tem uma multiplicação de 10 a terceira vezes 10 a menos 3. Então, eu deixo aqui o 20 e uma multiplicação de potência mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Só que 3 mais menos 3 vai ficar 3 menos 3, que dá quanto? 0, né? Então fica 10 elevado a 0. E como 10 elevado a 0 é 1, então eu vou ter uma voltagem de quanto? De 20 volts, certo? Se a voltagem é de 20 volts, essa é a mínima voltagem que ele tem que estar sido exposto para que ele sofresse uma parada respiratória ao tocar nos polos A e B, né? Aí a gente vai ver aqui que a associação que vai nos permitir ter uma voltagem no mínimo de 20 volts é se eu colocar as duas uma após a outra em série, certo? Uma de 12 mais uma de 12 associada a desses aqui em série, vou ter 24 volts, né? Que já é uma voltagem acima de 20 volts, que é a mínima preciso para que ele tenha sofrido uma parada respiratória. Então a associação adequada é essa aqui. Olha lá, em série, né? Positivo, daí o negativo, e o negativo ligado no positivo da outra bateria, e assim do jeito certo. Essa outra aqui não estaria certo, porque está ligando negativo com negativo. Da letra B não estaria certo. A da letra C tá a mesma coisa, ligando negativo com negativo e positivo com positivo, não, essa ligação não é correta. A mesma coisa aqui, olha, ligando positivo com positivo também não estaria correta. E na letra E tem uma associação em paralelo, que também não é o caso, porque em vez de aumentar a voltagem estaria diminuindo, certo? Então a associação correta que vai fornecer a voltagem, né, superior ou mínima a 20 volts é essa aqui, que eu colocando eles dois em série, eu vou ter 24 volts, falou? Então a correta aqui era a letra A na questão 96, certo? A associação delas duas baterias de 12 mais 12, 24, eu precisaria de uma voltagem mínima de 20 volts, então a voltagem vai ser essa aí, que
de 24 volts que vai fazer com que ele tenha sofrido uma parada respiratória com uma corrente de mínima de 20 mA. Um pouco maior vai ser, mas vai sofrer essa parada respiratória. Falou, meus amigos? Então essa era a resolução de uma questão envolvendo eletricidade. A eletricidade sempre cai no Enem, certo? Questão bem interessante e bem simples até de fazer. Fiquem com Deus, só Jesus é o Senhor. Vamos continuar estudando. Valeu, moçada, um abraço.